para que possamos nos conectar com o alto, sentindo toda a alegria desse momento, quando estamos reunidos, tendo a certeza do quão grande está este ambiente, dos nossos irmãos trazidos para fazerem junto com nós uma reflexão de um tema tão importante, que não só acomete a nós que estamos ainda nesse plano físico, como certamente quantos não desencarnam sentindo as sensações daquilo que nos traz os sentimentos de cólera, os sentimentos de indisposição do espírito. Que a nossa amiga possa trazer da forma profunda que sempre traz, nos fazendo observar, Senhor, quanto que o equilibrar e a harmonia dos nossos sentimentos, pensamentos e ações são importantes para o caminhar da nossa existência. Que nós possamos nos sentir neste momento abençoados por todos que fazem a equipe espiritual dessa casa. E que possamos ter a certeza, Senhor, do quanto Tu estás conosco. Se conosco, hoje, agora e todo sempre. Boa noite. Eu vou fazer um convite para que aquelas pessoas que estão lá atrás possam vir para perto, porque eu adoro o calor humano. Quem puder depois, venham para cá, que é muito bom para poder a gente interagir mais, tá bom? É uma alegria estar aqui. Eu estou muito feliz. Essa casinha que sempre nos recebe com tanto carinho. Tenho amigos queridíssimos de longa data. Agradecer também à espiritualidade amiga e a Deus pela oportunidade desse estudo. Porque o tema, ele já nos convida a parar e a pensar profundamente. Posso dizer que foi um presente para mim, para que a gente possa tocar na dimensão desse sentimento, o quanto ele está presente ou não dentro de nós. E daí a gente tem que começar a pensar. Nós estamos num mundo de provas e expiações, né? A gente passa por tantas dificuldades, mas a gente está no caminho, né, nessa transição para um mundo de regeneração. Então, o que é mais predominante que a gente vê nos dias de hoje, infelizmente, é tomados de muita impaciência, de intolerância, de falta de caridade. A paciência é uma das principais caridades. E em meio a tudo isso, quando nós presenciamos a manifestação da cólera, da raiva, e a gente vai entender que não são sinônimos, a gente se pergunta, tanto na condição quando nós somos acometidos por esse sentimento, como também na medida que a gente observa alguém tendo um ataque colérico de raiva. E aí eu pergunto, é uma cena bonita? É uma circunstância em que a gente fica bem depois que passa? O que comumente acontece? Acontecem coisas quando somos tomados pela cólera que a gente tende a se arrepender. Os espíritos falam até que nós estamos quando vivenciamos e nos impregnamos pela cólera, estamos muito mais próximos do início do nosso processo evolutivo do que do fim. Nos assemelhamos aos animais. E aí a gente precisa olhar para como essa manifestação, como se dá, por que a humanidade ainda sente tanta raiva. Será que são necessidades não atendidas? Será que faz fronteira com orgulho? Será que toca parte do nosso ego? Prestemos atenção. É necessário que a gente abra os nossos sentidos e, a partir de hoje, a gente seja convidado a olhar
por que é que nós ainda manifestamos tanta raiva? Como vai o nosso cultivo diário para o amor? O amor responde a tudo. Vivemos numa sociedade, meus irmãos, que o mais comum hoje, quando há uma divergência, quando muitas vezes nós somos chamados, né, por algum motivo, a nossa atenção por algo que errado que nós fizemos ou que não foi tão legal, e a ira vem de tal forma que não queremos conversar apenas de maneira muito bochechuda. Vamos para a nossa criança, enchemos as nossas bochechas e vamos embora. E não sentamos para conversar. É o que eu quero fazer referência aqui a um movimento infeliz, que é cancelar as pessoas. O cristão convida para conversar. Meu irmão, minha irmã, eu vou te ouvir. Eu preciso reconhecer que realmente o que você está me dizendo, eu vou pensar um pouco e talvez você tenha razão. Quase sempre nós reagimos movido por um orgulho que não nos cabe ser questionado. Não, como assim? A minha posição social, o meu saber, não é? A maneira como eu me acho. Como alguém me questionar? E isso pode ser algo de gatilho para uma fúria, uma raiva. Eu só digo uma coisa, meus irmãos. Como esse sentimento nos faz mal. Basta observar como fica o nosso coração, a nossa pressão arterial, as nossas feições. Elas não ficam bonitas. O amor não. O amor resplandece, brilha. Então eu convido vocês a pensar, a entrar na intimidade, a tocar esse lugar que eu quero dizer aqui que a raiva também faz parte da nossa condição humana. Mas o que é que a gente faz com ela? A gente diz assim, eu sou assim mesmo. Eu já nasci assim. Na minha família, todos agem dessa forma. Tá, mas você sabe o quanto que isso, e a partir de hoje, quanto mais conhecimento, maior a nossa responsabilidade, não é? Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente entende, vai nos caber maior cota de empenho para que a gente possa se modificar, olhar, tocar, e que a gente tenha muita compaixão nesse lugar. Eu senti raiva, muita raiva hoje. Mas aí você olha, para e pensa, o que foi que aconteceu? Qual foi o problema? Qual foi o ponto que me convidou a visitar esse lugar que eu não gosto, mas que me deixa tão mal? Como eu posso cuidar disso? Então vamos ver a partir de algumas reflexões. Primeiro a gente precisa entender o que danado é a cólera. Não se preocupe quem está ali atrás que a gente vai ler, tá bom? É um sentimento de ira, raiva, fúria, indignação e exasperação. Então, isso tudo a gente entende. É um impulso que muitas vezes nos leva a um timbre de voz violento, um gesto muito grosseiro. E que muitas vezes, meus irmãos, quando a gente desenvolve um pouquinho a sensibilidade, não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes alguém falando de forma bem calma, vibra um coração cheio de raiva, às vezes daquilo que você está falando, e a gente sente, não é? Nós somos espíritos e nós conseguimos tocar muito além do que é a matéria. Nós tocamos, né? Espíritos, somos tocados, tocamos o outro. Então a gente começa a ver que é um momento onde a irritação, a impaciência, aquele impulso, ele vem de maneira muito forte. Isso quando não leva a uma situação de acesso de fúria que leva você a ter atitudes que você nem imaginava que nessa condição era capaz de fazer. Era capaz de agir e que depois disso você fica muito envergonhado
puxa, como eu fui capaz? Como é que eu cheguei nesse ponto? Mas essa também é uma parte sua que você precisa olhar. E muitas vezes o sofrimento e a indignação são alguns gatilhos que te levam para esse lugar. Não tem só esses, tem vários outros. Então, à medida que a gente for conversando, dialogando aqui, é importante que a gente toque o nosso lugar. Esse lugar que muitas vezes a gente não quer reconhecer que sente raiva, que a gente não quer reconhecer que também faz parte da nossa estrutura emocional, mas que também não quer dizer que eu não vou cuidar. Eu posso cuidar. O convite desse nosso estudo, e para mim em particular, é convidar para olhar para a raiva. Que lugar ela está dentro de nós? Como ela se manifesta? Qual o espaço dela dentro de nós? Eu deixo ela reinar? Ou eu realmente quero olhar para ela, dialogar e colocar no lugar de educação do espírito? Que é isso que Jesus espera de nós. Vamos lá. Muito curioso, porque cólera e raiva não são sinônimos. A cólera é um sentimento que leva a formar as emoções, que no caso é raiva. A raiva é uma emoção. Então vejam só, a cólera é um sentimento que leva a formar a emoção raiva. Então a raiva é uma emoção. E essa emoção, ela faz com que tenhamos consequências nas duas ordens, psicológica e física. Psicologicamente, a gente sabe que nós não estamos bem. E depois de um acesso de raiva, depois de um momento como esse, né, você fica com uma consciência muito pesada, você não fica bem, fica com o pensamento muito aturdido, fica confuso, não sabe o que aconteceu. Isso sem contar as questões físicas. Raiva mata? Quem é que poderia me dizer? Raiva mata, gente. Deixa eu contar uma história que está no livro Cartas e Crônicas de Chico Xavier, pelo espírito, é ele que traz Humberto de Campos, que é o irmão X. Olha o que ele fala nessa história. Esse espírito amigo, Humberto de Campos, encontrou um velho amigo da Terra, né? Já tinha desencarnado, é o Belarmino Bicas. E quando Belarmino avista Humberto de Campos, fala assim: meu amigo, que bom que eu te encontrei. Eu gostaria de lhe pedir algo. Eu gostaria que você escrevesse sobre a minha história para alertar as pessoas. E Humberto de Campos diz: pois não, eu posso te ouvir. E aí ele diz: olha, você lembra? Eu era espírita, entrei na casa espírita com 38 anos, fiquei até 58 anos. E eu estava programado para desencarnar aos 70 anos. Só que nos 20 anos, nesse tempinho ao longo, né, da minha vida, eu tive 16.384 dissabores de cólera. Isso impactou de tal maneira a minha estrutura física que trouxe consequências horríveis, deletérias, destrutivas, ao ponto de ter machucado tanto o meu corpo, afetado toda a minha estrutura orgânica, que eu desencarnei aos 58 anos, ao invés dos 70 anos. Então, amigo Humberto de Campos, por favor, avise as pessoas que raiva mata. Quantas histórias já não escutamos de alguém em meio a uma discussão calorosa e agressiva, teve o coração atacado por essas energias e não suporta? Não é verdade? Então, coisa boa, não é? Então, que possamos
entender que essas sensações que a raiva pode trazer para o nosso corpo, a maneira como se manifesta, como suor, sangue frio, muitas vezes até o corpo pode colapsar. O que é isso? Ele dá um apagão assim, ó, e você desmaia. Até aí, ok? Então, tudo isso para a gente pensar, não é? E aí eu pergunto a vocês, não precisa me dizer, para cada um pensar, né, intimamente. Pensem na sua intimidade. Quais são os seus gatilhos? Quais são os nossos gatilhos que nos levam a sentir raiva? A sermos visitados pela cólera? E o que é que diz o Evangelho sobre isso? Que é justamente o que está lá nos itens 9 e 10. Vamos ver então o que fala o Evangelho. O Evangelho fala para a gente que o orgulho e a impaciência preparam o terreno à manifestação da cólera. E a gente vê várias situações, tipo, quando alguém chega para nós e questiona algo, e que para nós isso é uma ofensa, nos sentimos de tal forma tão superiores que como vamos ser questionados a partir da minha posição social ou da minha titulação, do quanto que eu sou conhecida, do quanto que eu sou respeitado, não aceito tal coisa. Isso pode ser um gatilho? Pode. Impaciência? Demais. Ao ponto de que, se algo ou alguém pede de mim maior dedicação para que eu explique, para que eu entenda o tempo e o ritmo do outro, seja em qualquer atividade, isso pode ser um gatilho para que eu vá logo para a raiva. Olha, há pessoas, infelizmente, que convivem conosco, que parecem estar com raiva da hora que acorda até a hora que vai dormir. Não é verdade? Quem aqui já não viu ou não conviveu com alguém assim? Pessoas desta ordem estão em profundo sofrimento, meus irmãos. Precisam de atenção. E vocês vão entender por quê. Perde a razão, não há como raciocinar com segurança. No momento como esse, você não consegue discernir, nem ouvir direito o que é que o outro falou. Quanto mais discernir sobre aquilo que está sendo dito sobre você, ou que está sendo questionado, ou que você foi chamado a atenção de alguma forma, por que que nós não podemos ser chamadas a atenção por alguma coisa? A gente é perfeito? Por que não, né? Ouvir de maneira humilde, que é isso que o Evangelho pede de nós. Quando o outro fala de alguma falta nossa, que a gente possa ouvir com respeito e com carinho, porque isso significa um convite para olhar para as nossas atitudes. Repelir conselhos e observações justas. Quem está na posição do orgulho, do ego inflado, jamais vai querer receber um conselho de alguém, ainda mais se for alguém que ele julga ser inferior do que ele. Nós somos irmãos. Não importa se é uma pessoa que mora na rua, se é uma pessoa que você respeita muito porque tem tal titulação, ou porque ocupa tal cargo, ou porque é seu vizinho, ou porque você considera importante, ou menos importante, todos são. E quem está na nossa convivência, muitas vezes consegue ouvir, ver determinadas questões do nosso comportamento, do nosso ego, que a gente não vê devido ao nosso orgulho. E é aí que a gente não quer ser chamada a atenção, olha só. Tem um movimento que é importantíssimo, que é a gente exercitar a humildade, acatando com amor, respeito, qualquer um que venha e diga algo a nós, principalmente se for de nós. Precisamos lembrar, estamos no caminho da evolução. Quando a vida diz não para você? Como assim?
você não quer mais namorar comigo? Não, eu não aceito isso. E aí, por conta desses nãos que a vida te dá, seja no relacionamento, seja num trabalho, um projeto que você queria muito, se entra no não, qual é o sentimento que me visita? A frustração. A frustração também pode ser um gatilho para eu ir para a raiva, para a cólera, e dizer, eu não aceito esse não que a vida está me dando. Porque muitas vezes a gente age de uma maneira como se a vida me devesse tudo. Olha só, quantas portas, como é diverso, como nós somos convidados. E comportamentos agressivos não nos levam a lugar nenhum. A gente vai machucar muito mais a gente e também o outro. Quando nós agimos de forma agressiva, nós nos emantamos, nós nos envolvemos de uma energia muito densa que machuca a nossa mente, o nosso corpo, e a gente não fica bem. A cólera está na contramão da humildade, da paciência e do amor, e é isso que o Evangelho ensina para nós. Bem, no capítulo 9, ainda no item 9 do Evangelho, que fala justamente sobre a cólera, e eu já convido vocês a lerem estudando esse item, ele fala o seguinte: a cólera nada remedeia, que ele altera a saúde e compromete até a vida. Lembra da história do Belarmino Micas? Ele teve a vida totalmente comprometida, né? Mexe tanto, altera tanto a sua saúde psicológica, emocional e física, que você nem tem ideia das consequências disso ao longo da sua vida. Eu consigo até entender que é como se fossem pequenas bombas a eclodirem dentro de si e do seu campo. Quando eu falo campo, é campo de energia. Nós somos espíritos. O que nós sentimos, o que nós pensamos, a forma como agimos, tem energia. E se eu vou impregnar essa energia com muita raiva, porque tudo me aborrece se não for do jeito que eu quero, então como é que as pessoas vão se sentir bem? Como é que eu vou me sentir bem? Vou ter um dia tranquilo se a raiva está tomando uma proporção muito maior dentro de mim e nas relações que eu estabeleço com as pessoas. Ao ponto, meus irmãos, que há pessoas tão coléricas que, para a maioria, tem medo de se relacionar com essas pessoas. Veja a que ponto chegamos. E sabe uma coisa que eu aprendi? Que pessoas assim pedem de mim que nós possamos vencer essa barreira, porque às vezes fazem uso para afastar, para muitas vezes ficar escondido dentro de muita dor. Tem dor, tem muita dor. Quando alguém fica permanentemente manifestado, nutrindo essa raiva, essa cólera. Muitas vezes é uma defesa, não é? Muitas vezes é uma maneira de dizer, sai de perto de mim porque eu quero ficar no meu lugar sozinho e calado. São tantas formas. Às vezes é uma maneira de manipular. É uma maneira de fazer com que o outro faça aquilo que você quer. Porque se você grita e o outro quer resolver atendendo à sua vontade, porque a partir disso você fica mais calmo, e isso se torna um gatilho viciante. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E fala então o Evangelho que a primeira vítima, né, quando você nutre o tempo todo esse sentimento, essa ação, a vítima principal é você. Uma hora você não vai aguentar. E poucas pessoas vão conseguir te enxergar como alguém que está precisando de muita ajuda.
A maioria se afasta com medo, porque não aguenta aquela energia, mas sempre vai ter um ou outro, aquele amigo. Sabe aquele amigo teimoso, insistente, carinhoso, que faz assim, ó, tu és assim, mas eu te amo. Eu não vou desistir de você. Não tem? Não sempre? Sempre, sempre aparece um irmão que vai nos ver além dessa camada, dessa atitude de cólera. Mas outra consideração, sobretudo, deverá contê-la de que torna infelizes todos os que o cercam. Não é verdade? A gente falou há pouco. Muitos não conseguem ficar perto porque não se sente bem, não é? Ficam desconfortáveis. De fato, não é bom. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama? Então, alguém que só se relaciona dessa forma causa muito mal-estar também a si e no outro. Muitas vezes nem percebe que o mais machucado é aquele que emite o tempo todo e se nutre o tempo todo da raiva. A cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede, se faça muito bem e pode levar à prática muito mal. A cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Não tem como a gente pensar em humildade e caridade sendo exercidas no movimento de muita raiva, de cólera. O outro vai se sentir até intimidado, não é? De receber uma ajuda, um afago. E é como eu disse, é necessário que a gente entenda que nós, nesse lugar, é um lugar de muita carência de atenção, de muito carinho, carência de carinho, de atenção, de ser cuidado. A cólera, ele vai impedir que você consiga fazer todo o bem que nós temos muito potencial. No momento que esse sentimento te convidar, a cólera e a emoção da raiva se manifestar, para e pensa na água da paz. Lembra o que Emmanuel ensinou a Chico a água da paz? Vocês conhecem essa história? Pois é. Então, todas as vezes que a gente estiver nesse momento de responder algo, porque esse é o comportamento mais comum de um médico, que é o Victor Frankl, que a gente vai falar dele já já, que ele diz algo muito importante sobre esse momento de muito aperreio, de muita agonia, que o mais comum é a gente responder com toda essa força, é que entre o estímulo daquilo que vem de fora, que te convida para a raiva, olha só, entre o estímulo e a resposta, tem um tempo em que você pode decidir não responder na mesma moeda, não ter um comportamento agressivo. Como é que a gente responde à raiva? Como é que a gente responde à raiva? Certa feita, uma mãe me contou o seguinte, que ela costumava responder, não é, às agressividades do filho de maneira que era no mesmo tom. Ia para cima com tudo. Na hora que ele via, falando alto, e a gente que é pequenininha, né? As mães pequenininhas, e ela é pequenininha, né? E meio aquele filhão bem grande, aquele vozeirão, aquele jeitão, né? E aí ela disse, olha, Ana, eu respondia na mesma moeda. Eu ia para cima mesmo. Eu não sou mãe. Pois eu ia no mesmo tom. Aí eu falei para ela, e como é o nome disso? Ela, como assim o nome disso? Sim, como é o nome disso? A dele é o quê? Raiva. Tá aí a sua. É raiva, né? Eu digo, é. Mas mais um pouquinho. Ele extrapola a raiva para que tipo de
atitudes, nas sensações, né? Como se manifesta. Isso mas como assim, Ana? Não, mas assim, ele vai para cima, mas ele bate em você. Não, ele não está doido, ele não bate em mim. Mas ele vai para cima, ele quer me intimidar. Mas eu faço a mesma coisa. Aí eu disse, deixa eu te falar uma coisa. Que tal experimentar algo diferente? O que você acha de quando você falar algo que ele for para a raiva, você se manter em prece e em silêncio, ainda que você tenha vontade de revidar? Que tal imaginar nesse momento, que não vai dar tempo de você ir na cozinha pegar a água da paz, mas você imaginar que sua boca está cheia e que seu coração está desejoso de não querer agir mais assim? E eu consigo? Eu disse, eu confio em você. Eu acredito que você consiga sim. Tá bom. Como era algo, infelizmente, corriqueiro, chegou o dia. E ela ligou para mim. Ana Paula, eu digo, diga. Aconteceu. Eu disse, o quê, pelo amor de Deus? Aconteceu? Sim, aconteceu o quê, minha filha? Eu consegui. Conseguiu o quê? Que parte? Eu consegui ficar calada e em prece. Aí eu disse, me conte tudo. Ele veio para cima falando alto e tome a falar alto e me dizer coisas absurdas. E eu ali em prece comecei a orar, pedir ajuda ao meu anjo da guarda. Eu digo, até ele foi convocado? Se foi? Muito bem. E aí? Eu calada. E tu fez o que mais? Olhando para ele e rezando, mandando bem muito amor para ele, para o coração dele, para o meu também, que o meu estava cheio de raiva, mas eu estava ali, querendo só sentir mais amor do que raiva. E o que foi que aconteceu depois? Ele parou, fez, você não vai dizer nada não, mãe? Me perdoe, mas eu me emociono muito com isso. E aí ele disse, você não vai dizer nada? Como assim você não vai falar nada? Como? Aí ela disse, não vou falar nada. Eu só quero te dizer uma coisa. Eu te amo. E depois desse dia, nunca mais ele foi agressivo nesse tom com ela. O mal só toma maiores proporções quando a gente responde com mal. Raiva, respondida com raiva, a gente tem mais raiva. Ódio, respondido com ódio, com mágoa, a gente só tem mais ódio, mais mágoa. Não tem espaço para o amor entrar. E foi nesse momento que o amor entrou. Ainda pequenininho, mas entrou. Alguém tem que dar o primeiro passo, não é verdade? Gostaram da história? Então, olha só. O que dizer dos que afirmam eu sou assim mesmo? Não tem assim? Olha, essa minha natureza, esse meu jeito assim, explosivo. Sou assim mesmo. Ainda diz assim, Deus me fez assim. Tu acha que Deus ia fazer alguém assim? Ainda complica o meio de campo. Não, Deus de maneira nenhuma não fez ninguém assim. Isso faz parte da sua conduta, mas não é a natureza esperada. A natureza para o qual a gente está caminhando é de bondade, de leveza, de respeito. E Deus não quer isso de nós, não. Nem caiam nessa, quando fala assim, mas eu ajo assim, porque eu sou assim mesmo. Não. Tudo que for assim mesmo, que se distancie do amor do Cristo, está errado. Você para e pensa, não, peraí, isso aqui é condizente com a proposta de Jesus, com o que ele deixou para a gente como roteiro, como guia? Não. Então, olha, meu irmão, eu até compreendo que você acredite nisso, mas
Deus não quer isso, não. Todas as virtudes e os vícios são inerentes ao espírito. Portanto, se as virtudes são inerentes, não é? E os vícios também, como está lá no Evangelho, quando a gente tem vontade firme, a gente consegue mudar. Agora, vamos combinar, não é? Assim, essa minha amiga, ela não se modificou de um dia para o outro, foi uma construção. E ela buscou ajuda psicológica, buscou ajuda de amigas, de amigos. E é importante que a gente reconheça: eu preciso de ajuda, eu preciso de apoio. Como eu devo fazer? Qual o caminho? Então, o Evangelho fala que quando a gente tem vontade firme, não é? A gente consegue ir vencendo de pouquinho em pouquinho. Hoje eu fiquei com raiva 50%, Silvinha. Ontem era 60%. Ou era 55%. Mas hoje já fiquei 50%. E, meus irmãos, parece que é um negócio. Estudando sobre a cólera, né? Eu fui muitas vezes testada também. Pense como me visitou. Todos os dias visitam a gente, convidam a gente para ir para esse lugar. Seguir Jesus não é estar em estado de raiva, de cólera, de abuso, não é? Não, é estar no estado de exercício, de dizer, eu vou conseguir mais um pouquinho hoje. A reencarnação não é o maior gesto de amor de Deus por nós? De dar a oportunidade da gente aproveitar e se reformar? Como é que eu não vou levar isso a sério? Como é que eu também não vou cuidar da danada da raiva? Ela está onde aqui dentro? Como é que eu identifico? O que é que me leva a ter raiva? Gente, falo sério. Isso é importante que a gente toque essas perguntas, toque esse lugar e que a gente tenha coragem de dizer, eita, é quando eu sinto indignação. Eu sinto indignação quando eu vejo alguém sofrendo. Eu não aguento. Sim, e o que é que tu faz com isso? Te prejudica, não vai ajudar o outro? Então, são energias que vão te prejudicando no tecido da tua alma e que chega a questão mental, a saúde mental, que compromete, como também o corpo. Então, está na hora da gente cuidar para poder transformar. Então, vamos lá. Olha só, aí eu trouxe na íntegra, perdão pela quantidade textual, mas eu vou falar ponto a ponto, destacando alguns itens, porque Emmanuel, ele é demais, né? Emmanuel, vamos combinar. No livro O Consolador, na questão 181, ele diz assim: como entender o sentimento da cólera nos trâmites da vida humana? Olha só o que ele fala. Não resolve problema evolutivo nenhum. Sabe o que é que raiva faz? Te traz problema. Não resolve problema. Só piora a tua situação. Não é não? Se eu estou com raiva da nossa amiga aqui, ó, eu tenho duas alternativas. Eu estou dizendo a vocês que essa semana eu fui visitada, não foi? Conversei com uma pessoa que estava de mal de outra, com raiva. Eu disse, o que é que tu vai fazer com essa raiva? Vai ficar aí, com ela, é? A criança fica de bochecha inchada e vai-se embora e diz assim, não quero mais ser seu amigo. O adulto chama para conversar. Então, chama para conversar, diz o que é que tu sentiu, o que é que tu sente, não é? Qual é a tua necessidade? Mas ela não quer, então você fez a sua parte. Você fez um movimento, mas você fez a sua parte. O outro também tem direito de querer ou não. Mas o adulto, não esqueçam disso, o adulto senta e conversa. E a nossa criança, muitas vezes, nos convida para essa birra. Mas que não adianta de nada. A gente vai deixar a raiva no centro e circulando, e não vai para canto nenhum. E aí ele fala assim, nada mais significa do que um traço de recordação dos primórdios da vida humana. Lá no comecinho,
né? Um homem agindo de maneira muito mais instintiva do que racional. Hoje a gente tem um nível de intelectualidade imensa, tecnologias, e, no entanto, no comportamento humano a gente ainda está tão além, tão aquém, né? Aliás, aquém, né? Porque nós não aprendemos ainda a lidar com as nossas emoções. E a raiva é uma dessas emoções que precisa ser vista e cuidada. E ele fala assim: a energia serena edifica sempre, a serenidade, cultivar o amor, a paciência, o perdão, a conversa. No momento que eu chamo para conversar, eu estou chamando para a gente se entender. Isso é amor. Sabiam disso? Isso é amor. Eu me importo comigo e contigo. Eu quero continuar a ser sua amiga, ser seu amigo. Eu quero continuar a relação contigo. Eu te respeito e por isso eu quero que você me diga o que foi que eu fiz. E eu também quero dizer o que foi que você fez que eu não gostei, mas muito mais conectado com o que eu senti, com a minha necessidade. Qual foi ela? E ele diz que é um vinho envenenado e que o coração tocado de amargosos ressaibos, que quer dizer mágoas. Então, ele só confirmou o que a gente falou até agora, tá? É possível mudar a natureza colérica? Será que dentro de tudo que a gente falou agora é possível? Vocês acham que é? Me diga aí, um exemplo, só um item que vocês consideram que é muito importante e que ajuda nesse processo de transformação. De sair desse estado colérico, da raiva, para caminhar sempre para um estado de amorosidade, como propõe Emmanuel. Vamos ver alguns. Antes disso, para a gente pensar, todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Portanto, olha só. O que diz o Mestre Jesus? Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. É na passividade, na mansuetude, nessa energia leve, acolhedora. Basta ver as passagens do Cristo que são relatadas, sempre é pelo caminho da paciência, da escuta atenta. Jesus ouvia a todos. Ele ouvia de tudo e de todas as maneiras. Seja chamando ele, com muitas vezes com orgulho, com empáfia, com impaciência, com intolerância, e, no entanto, ele atendia a todos do mesmo jeito. Jesus nos ensina. Jesus, em toda a sua trajetória, imaginem o nível de agressividade que ele sofreu, de fúria, de raiva em volta, né? De tantas palavras, de tantas situações que ele foi acusado. Aquela multidão raivosa em torno dele, acusando de coisas horríveis, e ele se mantendo firme, sem responder com uma agressividade sequer. E é pela mansuetude e pela passividade que a gente consegue pensar melhor, que a gente consegue ter mais discernimento sobre o que falar, sobre o que agir, como responder da melhor forma. Sem olhar somente para a nossa necessidade, sem olhar somente para os nossos sentimentos. Então, como superar a cólera, a raiva? E a gente colocou algumas questões importantíssimas que a gente pode começar a fazer para a gente nutrir o nosso espírito de amor, de cuidado e pegar esse sentimento com coragem, conversar com a nossa raiva. Conversar com a manifestação desse sentimento que, por hora, né, eu posso
trabalhar para não ser mais agressiva do mesmo jeito que eu sou hoje. Tipo, na hora da raiva, o que eu pego na frente eu jogo. Não tem gente assim? É muito violento, não é, meus irmãos? Na hora que eu tô com raiva de Silvinha, eu pego, eu não vou jogar nela. Eu jogo na parede. Aquilo ali, vocês imaginam a carga deletéria, né? É muito ruim. Aquilo ali se espalha de um jeito. Ah, mas eu não faço isso, mas eu solto os bons palavrões. É do mesmo naipe, é do mesmo jeito. Ora, eu disse no começo, pensamento, palavras, né? Sentimentos, atitudes estão impregnadas de energia. E o que é que você coloca? É raiva? Então, tu te prepara. E sem contar na lei de causa e efeito. O que eu jogo para a vida me dá. E quase sempre eu vou atrair outros que vão pensar, agir e sentir do mesmo jeito que eu. Não só encarnados, como também desencarnados. Então, a gente precisa entender que a nossa mudança aqui é um processo belíssimo. Também ajuda a inspirar outras pessoas, como dessa amiga que eu falei um tempinho atrás. Não só encarnados, como também desencarnados. Então, o processo de autoconhecimento, como eu venho falando desde o começo, olha para a tua raiva, toca ela, conversa com ela e procura entender quais são os gatilhos. Técnicas de autocontrole, meditação. É uma prática importantíssima para a gente parar o dia. Não pode ser no final do dia ou no começo. Você pode meditar caminhando, olhando para algum lugar bacana e pensando, sentindo como está teu coração hoje. Como eu posso manifestar menos raiva hoje? Como foi o meu dia de ontem? A raiva indica, veja que frase bonita, que o nosso interior precisa de atenção e cura. Deixa eu contar um negócio a vocês, um segredo. É supimpa. Se alguém chegar junto de você com muita raiva, muita ira, você olha, primeiro já começa a rezar, né? Começa a entrar em preces e olha, me ajuda. Olha e fala assim, o que você precisa? Como eu posso te ajudar? Você deixa eu te dar um abraço. Gente, acaba com o outro. Tenha certeza. Tenha certeza. No momento que a gente começar a ir para essa prática, para esse exercício, a gente tira o outro daquele, sabe? Daquele momento assim que você está tão cego de raiva, que a raiva cega, e por isso que muitas vezes tem desdobramentos terríveis, tragédias horríveis, que é como se você estivesse num transe que você não vê mais nada. É só você, a sua necessidade, que muitas vezes ele nem sabe qual é. Ele nem sabe como buscar essa resposta, porque nunca parou para conversar com a raiva. Ah, Ana, então você está ficando doida. Como assim eu converso com a raiva? Sim, conversa com ela. Ô, raiva, como é que você chegou, hein? Como foi que eu te abriguei? Como você chegou? Qual foi a porta? Deixa eu entender. Deixa eu me perguntar se eu quero que isso aconteça de novo. E aí a gente vai para uma transformação interior, na medida que a gente vai trabalhando. Um pouquinho. Todos os dias. Então vamos investigar o que ocasiona, não é, esses rompantes de raiva. Essa ira. Se eu lido dentro da minha família com alguém que é assim, como eu posso, não é, convidá-lo para ir para esse lugar da calma, da amorosidade? Talvez num momento como esse, de voz cheia de amor, perguntar: como eu posso te ajudar? Qual é a tua necessidade? Deixa eu te dar um abraço? Eu posso. Gente, eu já vi isso acontecer. É muito bom.
E a partir daí você consegue conversar. E muitas vezes o outro cai em lágrimas. Eu não queria ter te ofendido. Eu não queria ter feito isso com você. Você não merece isso. Quem já não viu circunstâncias assim? Então, a prática do perdão, da paciência, da tolerância, da empatia, também são caminhos que nos levam a não sermos mais convidados a entrar nesse âmbito, nessa esfera de raiva e de cólera. Então, a terapia ajuda muito, bons estudos, boas conversas, não é? Conversas que possam agregar o seu coração. Boas leituras. E aí, ó, desde já, eu já deixo aqui, ó, essa indicação do Divaldo, né, pelo Espírito Joana de Ângeles, Conflitos Existenciais. E boa parte do que a gente está conversando aqui também foi fruto desse livro. E está no capítulo 3, um capítulo inteirinho, falando sobre a raiva. E tem outros temas também, como o medo, e por aí vai, tá? Muito bom. Bom, o Viktor Frankl, ele é autor do livro Em Busca de Sentido. Ele é médico, ele foi preso durante a Segunda Guerra Mundial, não sei se vocês conhecem, mas ele tem um conteúdo riquíssimo, né? E um deles que ele fala sobre, nesse livro, ele fala sobre a raiva e a cólera, ele diz que são emoções que fazem parte da nossa natureza humana, mas que devem ser guias para nossas ações, não devem ser guias para nossas ações. Ou seja, só isso já nos convida a olhar, ó, esses sentimentos existem dentro de nós, mas ele não pode, né, ocupar esse espaço tão gigante, ele não pode guiar, ele não pode dominar a nossa vida, as nossas decisões, nos deixando em situações lastimáveis, vexatórias, onde só vai nos prejudicar no nosso processo de evolução. Outro também maravilhoso, que é o Marshall Rosenberg. Ele fala da comunicação não violenta. Já ouviram falar? Ajuda demais a leitura dele. Ajuda a gente a entender as nossas necessidades e os nossos sentimentos, porque a partir daí a gente também entende do nosso próximo. Mas só que esse é em outro livro, essa frase dele, que é o livro O Surpreendente Propósito da Raiva. Olha só. É uma outra publicação, né? A mais conhecida é Comunicação Não Violenta. Mas nesse livro, que ele trata só sobre a raiva, ele diz que o Marshall diz que ele nos ensina que a raiva não é um problema, mas um sinal de que precisamos olhar para dentro e identificar necessidades não atendidas. Lembra da pergunta que eu pedi para vocês fazerem quando alguém tiver com bem muita raiva? É isso. O que ele está dizendo é, essa pessoa está agindo assim, é porque tem necessidade, às vezes, de ser ouvido, de ser notado, de ser amado, respeitado, reconhecido. E ele não sabe que é isso. Então, se ele não sabe, como é que ele vai fazer a formulação da pergunta? Porque ele não sabe, ele não entende que é isso. Então, já que a gente compreende um pouco mais, a partir de hoje, eu tenho certeza que cada um de nós aqui vai se empenhar muito mais nessa observação, na autoobservação, né? Porque é um processo de autoconhecimento, e de também tentar entender o outro nesse processo individual. Vamos então para a doutora Robin Kazarjian. Ela é uma especialista, né, em saúde mental. Ela não é muito conhecida. Ela afirma que a raiva, o ressentimento e as mágoas podem aprisionar as pessoas emocionalmente. Aprisiona de tal maneira que muitas vezes aquelas se sentem apegadas à raiva e repete porque ela vê que ela vai ter um ganho. Como assim, Ana Paula? Como é possível isso? Alguém está tão apegado à raiva
e acha que vai ter ganho? Sim, muitas vezes vai para esse lugar e repete, 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 porque é assim que vai conseguir chamar atenção, que vai conseguir ser notada, mas está indo pelo caminho errado. Essa doutora, ela fala que quase sempre, aliás, que sempre, nessa condição de raiva, é porque há a necessidade de amor, respeito e reconhecimento. Às vezes um só, às vezes os dois, às vezes os três. E esse é um convite para a gente prestar atenção também em nós. Por que eu fiquei com raiva do meu companheiro quando ele agiu daquela maneira? Ah, então é porque eu queria que ele me desse mais atenção. E aí, como eu não verbalizei, porque eu não entendi qual era a minha necessidade, como eu não verbalizei, eu comecei a xingar e mostrar toda a minha raiva e a minha indignação. Veja. Então, ela propõe que o perdão como caminho para que a gente possa se libertar esse nosso interior, que a gente possa crescer, né, interiormente na questão pessoal e que possamos também transformar as nossas relações. Observe que por esse caminho fica mais fácil da gente desenvolver a tolerância, a empatia, não é? A paciência na nossa relação com o nosso irmão. Porque eu estou entendendo do meu lugar que sente raiva, eu vou ser mais capaz de entender o lugar da raiva do outro. Eu só vou conseguir entender o outro se eu olhar primeiro para dentro. Não há outro caminho. Com isso, a gente encerra com a mensagem de Joana, que diz assim: devemos disciplinar a vontade, educar os sentimentos. Às vezes a gente tem vontade de voar no pescoço do outro, né? Pelo menos só pensou, não voou. Que ótimo, já deu um passo. Não é não? Olha, todo mundo rindo, é. Repara mesmo. Então a gente já melhorou, né? Antes eu voava no pescoço, agora eu não vou mais. Educar os sentimentos. Veja, disciplinar a vontade, eu estou ligada àquela minha atitude, eu não quero mais agir dessa maneira. Beleza, hoje eu já faço menos, eu não faço mais. Educar os meus sentimentos. O convite é para a ira mesmo, para eu dizer tudo o que eu estou sentindo, sem filtro. Opa, peraí. Estou sentindo tudo isso mesmo, estou. Eu preciso também reconhecer com verdade e honestidade. Mas eu escolho colocar no lugar umas gotinhas de amor, não é? Com isso, eu vou adaptando novos hábitos, como o hábito da oração, não é? Como o hábito imprescindível, né, que é a oração, que é a meditação, que são as boas leituras, para que eu consiga ter uma existência mais rica de saúde, de paz, de harmonia. Porque no momento que a gente traz isso para dentro, a gente vibra e inspira os ambientes que a gente faz parte. Acreditem. Dentro de nós, o que a gente colocar para dentro, o que a gente conseguir vibrar, a gente consegue levar para todos os ambientes que a gente faz parte, inspirando ao amor e à paz. E assim, meus irmãos, eu sou muito grata pela oportunidade de ter estudado com vocês esse tema. Como isso foi maravilhoso para que eu também revisitasse esse lugar que precisa de muita compaixão, de muito amor, que o amor que a gente entrega para o outro, a gente também precisa lembrar do amor que a gente precisa carinhar por nós mesmos. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Acho que ninguém nunca sentiu raiva aqui, né? Aninha, você falou para uma plateia de anjos. Engraçado. Veja como que a gente precisa ser exemplo, né? Muitas vezes, principalmente na educação com os nossos filhos. Quando você estava falando aí do exemplo da
dessa senhora, né? Aí eu me lembrei, em vez de meu filho pequenininho, tinha assim uns 3, 4 anos, aí ele chegou para mim e disse assim: mãe, eu tô com muita raiva de um amiguinho da minha escola, porque eu não sei jogar futebol direito, ele fica rindo de mim, eu não quero mais ser amigo dele. Eu falei: filho, mas perdoa, filho, não é legal ter raiva. Não, não, mãe, eu não vou perdoar, eu vou ter raiva dele sim, eu não quero mais ser amigo. Aí eu falei: filha, não é legal, não vai ser bom para você. Ele: por que não vai ser bom? Eu fiz: ó, toda vez que a gente tem raiva, a gente fica com uma manchinha no coração. E toda vez que você vê seu amiguinho, vai doer no seu coração. Então, eu acho melhor você perdoar. Aí ele fez: é, mãe? Eu falei: é. Então, eu vou perdoar, não vou ter raiva, não. Aí, tudo bem, passou, né? Tava ele lá danadinho, brincando, Heitorzinho, vamos lá tomar banho. E lá brincando. Heitorzinho, vem tomar banho. E lá brincando. Aí eu: Heitorzinho, não é possível, não obedece a mãe, vem assim embora tomar banho. Tô muito chateada com você, tô com muita raiva de você. Aí ele chegou tudo sem raiva, fez: mãe, você tá com raiva de mim? Eu fiz: filho, eu tô muito chateada. Mãe, olha a manchinha no coração, mãe. Aí eu disse: ai, meu Deus do céu. A gente precisa ser exemplo, né? Porque como é fácil, né, a gente se chatear por coisas que às vezes, gente, né? E a gente fica pensando: nossa, se uma vez eu vi uma frase maravilhosa: se isso não vai me incomodar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, para que eu vou perder 5 minutos com isso? Não é? Então, a gente precisa realmente. Que maravilha de estudo, meu amor. Quanta coisa incrível a gente refletir. Que profundidade, viu? Obrigada demais. A gente quer relembrar aqui o nosso estudo sobre o autismo, né? Dia 12, o cartaz está ali atrás. Venham, vai ser muito importante, né? Hoje é um tema que acho que eu não conheço ninguém que não conheça alguém, não é? Que não tenha que lidar com, dentro da sua família, com esse espectro, né? A jornada Saúde e Espiritualidade, que também o cartaz está lá atrás, está maravilhoso, e o nosso seminário, tá bem? Nós vamos, semana que vem a gente vai estar funcionando normalmente, tá? Na terça-feira a gente vai ter a nossa reunião normal, inclusive nós vamos começar esse ano a estudar o livro O Céu e o Inferno. Então, na terça-feira a gente vai estar começando esse livro, a gente vai estar juntos aqui discutindo sobre ele. Então, nas terças-feiras nós vamos alternar. Um mês vai ser estudo do Livro dos Espíritos, outro mês o livro O Céu e o Inferno, tá? E na quinta-feira também, a gente vai estar aqui com a palestra, a Simone vai dar a palestra já iniciando o mês, tá? Sim, claro! Aqueles que não forem viajar, aqueles que estiverem na cidade, um evento importantíssimo que vai acontecer, que chama ENESP, é o Estudo de Espírita, né, de Pernambuco, Estudos Espíritas de Pernambuco, durante esse período de carnaval. Então, funciona domingo, segunda e terça, só o período da manhã. Então, 2, 3 e 4, tá? Vai ser ali na Maurício de Nassau, né? Na faculdade. Então, lá vai ter ingressos vendendo, né, Aninha? Então, vai ser muito importante, tá certo? Aqueles que puderem ir, vão, que vai ser ótimo. Tem alguém vindo a casa a primeira vez? Acho que não, né? Tem? Quem? Ah, tá ali. Tudo bem, dona Maria José? Seja muito bem-vinda à nossa casa, viu? Felicidade demais ter a senhora aqui com a gente. Nós temos o hábito de ofertar o evangelho àqueles que vêm à casa a primeira vez, tá? No final daqui da prece, a senhora venha pegar. Então, a gente vai ter um passe coletivo, né, Celinha? Pronto, o passe vai ser coletivo, os passes já estão posicionados. Vamos pedir para a Aninha fazer a nossa prece, por favor. Senhor, faz de nós instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu levo o amor.
Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegrias. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Jesus abençoe esta casa, os trabalhadores, encarnados e desencarnados, todos que aqui vêm em busca de estudo, de conhecimento, de acolhimento, de carinho, de aconchego, possam se sentir, Senhor, envolvidos em Teu amor, e que Jesus fique a nos envolver sempre, que a gente também deseje estar com Jesus, em pensamento, em sentimento, em atitudes. Gratidão por esta oportunidade, Senhor, por esta encarnação, por esse estudo, por esses encontros. Que assim seja.